Opa, e aí galera, beleza? Galera, tô trazendo aqui um assunto um tanto delicado, mas eu acho necessário, né? Sobre o assunto da adultificação que o Felca denunciou. Ele fez um documentário de 50 minutos, praticamente, falando sobre esse assunto. Eu vou tentar resumir aqui os pontos que ele pegou, que é justamente a problemática que existe de usar menor, né, de influenciadores e produtores de conteúdo irresponsáveis que se aproveitam para fazer conteúdos com criança e adultificando ela, o que significa esse processo de adultificação. Mas antes de mais nada, o que é isso? É você mentalizar a criança, fazendo pensar que ela é adulta, que a mentalidade dela seja maior do que a idade cronológica, que é a idade de vida. Isso é perigoso. Né? O Felk ele fez um iceberg contando das questões que existem, por exemplo, de crianças se tornando empresárias, de crianças tendo, até mesmo, vou até citar o caso do Miguel Oliveira, que é muito grave também, elas terem seu próprio altar antes do tempo. Em primeiro lugar, criança tem que ser o tempo para se desenvolver. Até chegar a certa idade, que é 16 anos, que é a idade que ela pode ser emancipada, ela não pode responder por nada. Quem responde são os pais dessa criança. Existe uma coisa chamada Estatuto do Criança e do Adolescente, o ECA, que defende e protege esse tipo de coisa e não permite que, principalmente, o menor ele nunca deve estar desacompanhado dos seus pais ou algum parente, seja avô, seja tio, seja algum membro da família vivo, mais velho. Ele não pode estar desacompanhado sob hipótese alguma. Então, o que eu sugiro e que eu acho mais prudente e mais sábio, antes de mais nada, nós temos que levar em consideração as realidades. Outro ponto que me incomoda nessa história, que foi colocado aqui, que eu acho muito grave, as denúncias que ele fez, é que existe a possibilidade de viciar os algoritmos para que predadores sexuais, para que pessoas pedófilas se aproveitem disso. Mas vamos começar primeiro com o produtor de conteúdo irresponsável. Esses produtores de conteúdo irresponsáveis, eles postam conteúdo em várias redes, em vários sites. E o que acontece? Elas fazem com que essas crianças, além de estar sendo exploradas no sentido de criar negócio e tudo mais, antes do seu tempo, sem devida maturação, sem entender como funciona o negócio, como funciona a vida no mundo empresarial. Acham que sabem de tudo, mas não sabem nada da vida. Essa é a verdade. Em primeiro lugar, essas crianças que se acham empresárias, que foram mentalizadas, preparadas, elas vão crescer infelizes, não vão crescer com o devido cuidado e vão ficar numa situação muito perigosa. Eu acho que esse assunto é muito maior. Não é só simplesmente pelo que o Felca tem trazido, que eu até agradeço ele por ter trazido essa denúncia, mas por outro lado me preocupa. Tem vários pontos que nós temos que ficar atentos. Inclusive, um ponto que eu vou deixar claro que é a censura e a regulamentação das redes, que na qual já tem uma regulamentação. Só que nós não podemos censurar, calar a boca das pessoas, ou impedir que as pessoas criem de conteúdos. Não tem como. Não existe como. O que existe é uma conscientização, é diferente. Isso eu vou explicar depois, em detalhes. Mas vamos começar primeiro com essa parte, mais leve. Né? Essas crianças que dizem ter empresas ou fazem coisas que só um adulto deve estar preparado, que em primeiro lugar, elas não podem, repito, não podem fazer nada. Até mesmo no cinema, por exemplo, a produção da Harry Potter. A produção tem que tomar muito cuidado, inclusive a HBO Max está fazendo Harry Potter, a série nova, que é a recontagem, o remake dos filmes, da série de filmes. Só que, em primeiro lugar, as crianças têm que estar preparadas, têm que estar mentalmente preparadas, elas têm que estar sempre acompanhando, tendo acompanhamento psicológico, sempre tendo acompanhamento dos diretores e dos pais, sempre no set de filmagem. Os menores têm que estar sempre acompanhados. E outra, eles têm que levar isso na boa, como se fosse um jogo, como se fosse uma brincadeira. Porque para o cinema e na atuação, quando tem atores mirins, eles têm que vivenciar aquele momento jogando. Não levando a sério, é uma brincadeira séria, mas não existe essa história. Até mesmo quando eu falo, né?
quando a gente faz, quando tem menores, você tem que tomar muito cuidado. Então, o que acontece? Existem questões, inclusive também coisas legais. Por exemplo, alvarás, permissões de trabalho, tem série de documentos que na qual, aqui no Brasil, nós restringimos. Existe isso. O SATED, ele restringe. Eu vou dar um exemplo. Né? Para uma criança atuar, ele tem que ter autorização legal do SATED, tem que ter autorização ao alvará do juiz para poder estar atuando. Ou fazer qualquer coisa que seja relacionada a uma coisa audiovisual, ele precisa ter autorização. Agora, quando se trata de ele ter um próprio negócio, não pode, não existe isso. Criança menor de idade, sendo usado para isso, já é considerado uma coisa ilegal, ilícita. Não existe um MEI, não existe um empresário já menor de idade. Ele pode ser ele pode se tornar um influenciador já jovem, mas ele vai saber lidar com o conteúdo, ele vai saber lidar com as coisas, com as perguntas. Ele vai ter o know-how de fazer a pergunta certa? Ou gerir um negócio? Não. Ele precisa ser instruído. Ele precisa passar por todo o processo. Mas se ele quer mesmo ter uma empresa, não adianta pensar já desde pequeno. Você pode até pensar em vender coisinha. Ele pode até pensar em vender coisas e tudo mais, já aprender a fazer isso. Lidar com economia caseira e economia doméstica, que isso é importante. As escolas terem cursos de economia e a doméstica. Mas isso é coisa dos pais, da família ensinar. Mais ainda. Não é nem da escola, é da família. E mais ainda. Já começar a entender que o mundo dos negócios não é como eles pensam. Eu só vou começar a entender mesmo quando chegar a certa idade. No caso, a partir dos 18 anos. Já começar a entrar na faculdade, a partir dos 17, 18 anos, já entra na faculdade que ele quer. E ele vai aprender como funciona nos mundos dos negócios. Em todos os cursos, sempre vai ter matérias relacionadas aos negócios. Porque é como a gente fala, né? Eles dão uma vara para você pescar um peixe. Então, nesse caso em específico, isso é perigoso. Outro ponto é quando os pedófilos, ou, vamos falar a verdade, esses influenciadores mal intencionados, eles não tomam cuidado e acabam gravando coisas indecentes, fazendo as crianças se jovens, né, saírem traumatizadas e ainda por cima saírem, sabe, se expondo de maneira desnecessária. Isso não é legal. Ainda por cima, mais grave. Quando esses influenciadores, essas pessoas que na qual eu concordo plenamente, a gente tem que ficar de olho. Nós não podemos permitir. E a gente sabe, tem pessoas já responsáveis que seguem a regra, a risca que existe no ECA. Mas, quando não seguem e fazem isso por falta de conhecimento, qual é o problema que eu enxergo? É sacanagem, é perigoso. Que estão expondo elas a fazer coisas que na qual elas não têm que fazer isso. Não podem. Isso se torna pornografia infantil. E ainda mais, há vídeos inocentes que são gravados pelos próprios pais, mas que podem ser até inocentes e coisa e tal, mas tem que tomar muito cuidado. Não pode se expor. E uma criança, e esse tipo de coisa pessoal, não se expõe. Não é legal você se expor a criança a tais coisas. Vocês podem achar uma gracinha, coisa e tal, mas e aí? Vai ter gente que usa isso com mais intenções para poder realmente fazer o que não é para fazer. Usando e viciando algoritmos dos sistemas de rede social para poder pesquisar por coisas que na qual, né, vem de forma indevida. E aí acaba criando uma corrente perigosa. O que o Felca apontou foram várias coisas que realmente aqui são muito graves e que não podem acontecer. Né? Isso já não é de antes. Isso já é um assunto muito sério. Muito sério. Né? Essa exploração infantil que está sendo colocada nas redes sociais, ela tem que ser impedida. Nisso eu concordo. Mas o que a gente não pode fazer é censurar ou proibir as redes sociais de fazer tal coisa. Isso não existe. O que existe é uma conscientização e é que entra a questão da regulamentação. Que inclusive o Delta Dallagnol apontou e é fato. Eu vou citar aqui o que é importante. Nós não podemos censurar as redes sociais. Isso não vai resolver o problema.
não resolve. Você impedir que as redes sociais deixem de trazer conteúdo. O que pode ser feito é uma conscientização, o que eu vejo, é uma conscientização. É conscientizar, proteger as crianças, ter um parental control, ou seja, um controle parental, falando português claro, um controle parental de tudo que as crianças assistem. Por quê? Tudo que elas veem, a gente tem que tomar cuidado, que a notificação que elas fazem, elas permitem que a criança copie coisas que adultos fazem. E aprendem, copiem, mas sem entender a coisa profunda disso. O porquê daquela ação, o porquê daquele movimento, o porquê daquela fala. Porque um adulto, porque uma pessoa fala daquele jeito, porque acontece tal coisa. Isso é perigoso. Quando ela ficar mais velha, mais madura, aí sim que ela pode entender melhor isso e fazer tais coisas. Mas quando faz tal coisa, não é legal. E ainda por cima, essas crianças que passam por isso, passam por esse processo, essa exploração, o que acontece? Elas acabam passando por uma coisa muito mais grave. Criam correntes negativas, né? A gente fala círculos viciosos. No caso de bullying, perseguição, pessoas que na qual essas pessoas se acham, as crianças que não pensam igual, elas se acham superiores. Isso não é bem assim que a coisa funciona e não pode ser assim. Isso não é permitido, não é legal. E ao mesmo tempo é uma coisa que não funciona. O que eu acho que é justo e que funciona melhor para esta lógica, né? É conscientizar as crianças que vocês são crianças, vocês não são adultos, vocês têm que viver a vida de vocês e crescer naturalmente. Jogar jogos, ter acesso a games, acesso ao celular, tem que ser de maneira restrita. Já desde criança, o que a gente tem que fazer aqui inclusive, eu não sou uma super nanny também, mas aqui é até alerta. As crianças, a partir de certa idade, precisam ter acesso a conteúdo infantil, mas também celular sempre no período limitado, pelo menos 1 hora. Limitar o acesso. E os pais devem ficar zelando, repito, zelando pelo conteúdo que as crianças assistem. Se elas pesquisarem por qualquer coisa, pelo amor de Deus, não deixa. Você tem que ter uma coisa chamada controle parental. Isso é muito grave, né? Você tem que ter uma coisa chamada controle parental. E quando você não tem isso, é preocupante. É muito preocupante. Então, os pais têm que ter esse bom senso. Outra coisa, se querem fazer conteúdos desse naipe, cuidado. O que a gente recomenda fortemente é que não poste coisas pessoais que são de família, gracejo de criança e tudo mais, não poste nas redes sociais. Isso não é para isso. Porque aí você está expondo o seu filho a pessoas na qual querem usar isso de outra linha. Por exemplo, quando elas estão na praia, quando elas estão aí e dançando, fazendo gracejos e tal. A gente sabe muito bem que tem predadores, tem pervertidos que são capazes de fazer isso e que conseguem viciar as redes sociais para poder criar coisas que não é para fazer. Procurar coisas que não é para fazer. E ainda por cima, esse material é postado em sites pornográficos. Eles são copiados, postados, sem prévia autorização para poder fazer isso. Então, o que eu recomendo? Não poste. É legal você não postar. Quando é coisa pessoal, não poste nas redes sociais. Quando é um assunto de cunho, que na qual a rede social serve para poder, se é para poder criar influência, é uma outra coisa. Agora, outra coisa também, inclusive para os atores mirins. O que acontece muito e que aqui é obrigatório. Quem controla a rede social é os pais, não é a criança. Você vai ver, inclusive, na descrição, vários bios no Instagram, que as crianças, os menores, atores mirins, influências mirins, seja quem for, eles têm controle dos pais. E eles são obrigados a controlar tudo, postar o que deve postar, coisa de trabalho e tudo mais, mas sem expor o lado pessoal. Não é legal você expor certas questões, daí tem que tomar muito cuidado. Coisas pessoais, em vídeos, essas coisas não é legal, gracejo não é legal. Mas você pode postar, por exemplo, momentos, fotos. Acho que não tem problema nenhum. Não tem problema.
Mas temos que tomar muito cuidado, por isso que é aquilo. E esse assunto delicado, é um assunto perigoso, me preocupa, mas é um assunto que eu tô de olho. Eu decidi. E outra coisa, gente, eu tinha feito uma versão anterior a essa, mas eu verifiquei alguns pontos que eu achei melhor tirar e achei melhor refazer esse vídeo por conta de que eu percebi e eu repensei rapidamente. Repensei e achei melhor fazer isso. Então, gente, toma muito cuidado. É uma coisa que também temos que tomar cuidado. Às vezes, o ímpeto da ação pode nos levar a problemas. Mas para evitar situações problemáticas, eu estou deixando aqui claro a minha preocupação quanto a esse assunto. E principalmente, regular redes sociais não vai resolver problema. Não resolve o problema você dizer, você não pode postar tal coisa. A rede social não pode. Existe uma coisa de censura prévia. Não existe isso. Em uma rede social não pode, não tem que aceitar esse tipo de coisa. O que deve ser feito é uma conscientização, notas de conscientização nas redes sociais. Que se houver alguma postagem desse tipo, tem que mandar uma conscientização para o adulto para que não poste ou tome cuidado com esse tipo de conteúdo. Por quê? Isso, infelizmente, pode gerar sérias consequências. Nós estamos lidando com uma coisa muito maior e muito mais séria. Então, temos que ficar de olho. Ficar de olho e garantir que esse tipo de prática sejam, vamos ser sinceros, fortemente recomendadas a serem evitadas e que não haja censura nas redes sociais. Se houver censura nas redes sociais, impedindo que as pessoas postassem o que achar melhor, mas desde que elas tenham plena consciência do que estão fazendo, isso é muito sério. E outra coisa, que eu não vou deixar escapar. Os adultos ou pessoas que irresponsáveis fazem isso, pode ter certeza. Infelizmente, vocês poderiam ser alvos, sim, do ETA. Vocês poderiam ser alvos do assistente social. Isso é muito sério. Eu recomendo, não brinca com isso. Cuidado. É muito sério. Você tem que ter responsabilidade quando está fazendo conteúdo. Quando envolve uma vida de criança, é o que eu sempre falo, criança tem que ser criança. E tem que ser tratada como criança. Ponto. Quando chegar a certa idade, e quando estiver maturando, crescendo, os pais têm a obrigação de ensinar o caminho certo. Ensinar o que é certo e o que é errado, o que é justo não é. Quando essa criança está fazendo bullying por causa de tal coisa, conscientize ela, fala, não faça isso, você não é adulta. Explica a situação para ela do jeito correto. Deixando claro, se você quer viver isso, é sua escolha. Mas lembre-se, não faça isso. Jamais com nenhum amiguinho, seja lá quem for. Eu não sou pai, ainda. Mas eu entendo essa questão porque eu tenho essa visão. Porque, inclusive, eu já lido com crianças, mas assim, eu tenho essa preocupação. Eu tenho medo quando isso acontece. Até falo, cuidado, gente, cuidado. Né? Criança tem que ser tratada como criança. Nunca como adulto. Quando chegar a certa idade, quando chegar a 16 anos, que é a idade que ela pode se emancipar, que a emancipação é quando o adolescente de 16 anos, quando ela tem autossuficiência, ela tem condições de se virar e realmente ter condições de se responsabilizar-se por si mesma, ela, por lei, ela pode ser emancipada. Ela não pode ser emancipada abaixo da idade. Porque a partir de 16 anos, quando ela estiver realmente preparada, e é claro, nessa fase da vida, salvo engano, ela já está no segundo, terceiro ensino médio, já entrando para a faculdade. Que é 17 anos que eu comecei na faculdade, 17, 18 anos que eu entrei na faculdade. Né? Eu entrei com essa idade. Então, já a partir dessa idade, do segundo para o terceiro ensino médio, geralmente mais para o terceiro ensino médio, o jovem adulto, o jovem, ele pode sim, oficialmente, se emancipar. Pode. Só que é aquela história. Ele responderá por si mesmo. Tá? Só estou constando e esclarecendo como funciona a emancipação.
Existem processos legais, existem questões legais que é legal vocês pesquisarem na internet. E eu sei que tem nos estatutos da criança e adolescente todas as informações e o que é recomendável fazer. Outra coisa, a lei serve para isso. Ela protege a todos. Então, gente, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. E essas pessoas irresponsáveis, cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com o que você está fazendo. Não é uma ameaça, é um alerta. Todos nós estamos alertando. Nós temos que ficar de olho. Nós não podemos permitir, inclusive, haja censura nas redes sociais usando as intenções boas no Felca. Por mais que sejam boas intenções, ele mexeu com coisas muito mais pesadas e perigosas. E que eu falo, eu acho que ele tem consciência do que ele está fazendo. Assim como eu e outros colegas. Também estão complementando e colocando pontos. E vendo preocupações. Eu falei da parte cinematográfica, mas eu falei como funciona. Porque é assim que funciona. Isso é obrigatório todo mundo saber. Para quem pensa em permitir que uma criança se torne trabalhe como modelo ou trabalhe como ator mirim. Tem regras. E as regras precisam ser cumpridas rigorosamente. Se elas não forem cumpridas rigorosamente, elas não terem passado por isso, aí o produto se torna irregular. E ele não pode ser nem sequer veiculado. É uma regra. Não pode veicular. Não pode. Porque está descumprindo o Estatuto da Criança e do Adolescente e descobrindo as regras que existem. Que o SATED tem que dar autorização, eu reforço, existe autorização, mas também inclusive para adulto que ainda não tem o DRT, ele precisa ter autorização de trabalho para poder operar, poder falar. Se não tiver autorização de trabalho, ele só pode operar como figuração ou alguma outra função longe da atuação. Isso é regra. Então, gente, cuidado. Tá? E quem tem mais dúvidas sobre isso, eu recomendo que procurem o SATED e vejam como funciona a autorização de trabalho, como que é, inclusive para quem é ator mirim, para quem é artista mirim, porque não pode atuar sem ter autorização de trabalho. E alvará do juiz. Todo alvará psicológico, todo o processo. E deixando claro, elas têm que ser tratadas como crianças. E criança tem que ser tratada como criança. Criança é criança. Adulto é adulto. Se uma criança vê isso, estou reforçando aqui. Se uma criança vê qualquer conteúdo, tem que estar acompanhado dos seus pais ou tem que ter um controle parental. Vídeos somente para crianças, ela deve assistir para criança. Quando é uma coisa para adulto, é somente para adulto. Ponto. Não tem essa, não tem escolha. Não existe isso. Por isso que existe uma coisa chamada faixa etária. Inclusive, quando tem uma coisa chamada recomendação de faixa etária. Por exemplo, que aparece lá, recomendado para menores de 18 anos. Recomendado para pessoas com 18 anos. Recomendado para menores de 10 anos. Livre, programação livre. Isso é obrigatório. Isso na TV tem isso. E até mesmo quando tem na descrição de cada coisa. Inclusive, o próprio YouTube ele tem um sistema que na qual ele permite que o vídeo seja delimitado. É para criança? Esse vídeo é para criança ou esse vídeo é para adulto? Tem essas questões que já deixam claro e que só permitem somente para tal faixa etária. Tá bom? Mas é isso. Eu sei que eu me estendi, mas achei melhor colocar todos esses pontos. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.